Boa noite a todos e todas que estão aqui, né? A gente começa aí uns 5 minutinhos antes, porque nós gostamos de uma certa pontualidade. Sejam muito bem-vindos, né? Hoje é dia de novidade, hoje é dia de coisa boa acontecendo. Eu quase não tava me aguentando de tanta vontade de fazer com que esse negócio começasse antes. Segurei meu TDAH aqui, meu nível de ansiedade, porque 8 horas não chegava. Chegava meia-noite, mas não chegava às 8, porque eu tô muito ansiosa para poder contar para vocês o que vai ser este grupo, né? Bem-vindo, Fernanda, Sabrina, doutora Sabrina, beijo, querida. Sheila, oi, Sayuri, tudo bom? Muriel, minha querida, psicopedagoga também. Olha só. É isso aí, gente. Vamos entrando, porque hoje tá imperdível. Tá imperdível. É claro que nós não vamos só falar do grupo, né? A intenção é que a gente fale um pouquinho sobre essa questão das práticas, né? Da prática clínica por si só, né? E o que é o diferente, né, em relação a isso, porque, na verdade, o que acontece? A intenção mesmo é que a gente comece a ter uma percepção diferente da nossa prática, em como que nós podemos contribuir, né, com a nossa prática. Então, eu, enquanto psicopedagoga, como psicoterapeuta, contribuo o quê? Com, por exemplo, a Sabrina, que é uma pediatra maravilhosa de Uberlândia, né? Como que a minha prática pode auxiliar a prática dela e como que a prática dela pode auxiliar a minha. Então, a ideia é que hoje a gente comece então essa conversa para que vocês entendam qual é o motivo da gente estar começando esse grupo de estudo, que começa com um nome de grupo de estudo, mas ele vai ser um pouco mais do que somente um grupo de estudo. Então, se vocês estão preparados a colocar a cachola de vocês para funcionar, vocês estão no local correto. E vocês podem ter certeza que se tem uma pessoa que é ávida para poder transmitir as coisas que sabe, assim, ó, liberadamente, esta pessoa sou eu, né? Que isso, Sabrina? Saudades imensas dos meus parceiros, dos meus amigos de Uberlândia, né? O Rio de Janeiro aqui é lindo, mas falta um pouquinho ainda, por conta que parte do meu coração ainda está em Minas Gerais, né? Mas é isso, eu falo que também faz parte do meu trabalho carregar um povo pra cá, né? Porque se tem uma coisa que eu acredito piamente é que a gente só sobe levando as pessoas com a gente. Pode ser que demore um pouco mais, mas o caminho com certeza é mais divertido. Isso aí assim, não existe dúvidas, né? Então, eu coloquei aí para vocês, inclusive, que o título dessa live de hoje é O Caminho Não É Solitário, o trabalho multi e as necessidades específicas na prática, né? Então, não é solitário. Nós estamos aqui para poder compartilhar. Mas Uberlândia é melhor. Logo, logo vocês vão começar a querer ter um quentinho para vir pro Rio, porque, gente, não é por nada, não. Este ano, olha, é pra gente fazer que isso aqui fritar. Chamou! Oi, Pedro! Quanto tempo? Como é que você tá? Então, estamos aqui, ó, pontualmente 20 horas aqui, 20 horas, né? Pra gente poder, então, falar um pouquinho sobre esse caminhar dentro da prática clínica, né? E, assim, quem já ouviu falar um pouquinho aí sobre a minha história sabe que eu já tô, enquanto profissional da educação e da saúde há mais de 20 anos, trabalhando com isso. Sim, comecei cedo, apesar dos 44 já estarem chamando, né? Então, assim, em todo esse caminhar, uma das coisas que a gente ouvia muito e que eu ouço ainda muito
é que às vezes o caminho de fato é muito solitário, né? E assim, durante todo esse tempo, o que eu pude perceber é que o caminho só é solitário se a gente de fato quer que esse caminho seja solitário. E assim, ele não é sozinho. A gente só tem que aprender a dar uma olhada pro lado. Correndo atrás do rabo é ótimo, né? Dando uma olhada pro lado. Para quem está dentro da prática clínica, e aí, enquanto fonoaudiologista, assim como pediatras, psiquiatras infantis, psiquiatras, né, de todas as ordens aí, que vão trabalhar mais com os adultos e com os adolescentes ou jovens adultos, né, TO, né, que são os terapeutas ocupacionais, psicólogos, fisioterapeutas e N outros profissionais que estão dentro da prática da saúde e da educação, principalmente falando sobre necessidades específicas. E reparem, eu não falo necessidade especial. Por que eu não falo necessidade especial? Porque dentro do meu entendimento, primeiro, todas as pessoas são especiais, né? Isso aí é uma questão, né, já intrínseca, mas porque cada criança dentro deste mundo vai ter sim as suas especificidades. E uma criança com autismo ou uma criança com TDAH, o que eles têm não é nada de especial. O que eles têm são necessidades específicas que devem ser olhadas e que devem ser utilizadas enquanto fonte de trabalho para que eles possam de fato chegar aonde é possível chegar. Quem mede essa possibilidade? Não somos nós, né? A possibilidade é infinita e diferente de criança para criança, de caso para caso. Então, quando vocês me ouvirem falar de necessidades específicas, compreendam, são crianças que estão ali, né? Que tem um diagnóstico de deficiência, né? Então, as deficiências hoje, dentro da nossa lei de educação, a gente tem que são as deficiências visuais, né? Auditivas, deficiência motriz, né? Autismo, visual, né? E as altas habilidades. Então, são todas as deficiências sensoriais, entre aspas, e autismo e altas habilidades, tá? O que eles entendem enquanto crianças que têm necessidades específicas para o meio educacional são essas crianças. No entanto, é sabido que no dia 1º de dezembro de 2021 foi sancionada a lei que também inclui as crianças com TDAH, transtornos de aprendizagem, e aí entram dislexia, desortografia, descalculia, etc., e qualquer outro transtorno de aprendizagem dentro do sistema educacional, a necessidade de dessa necessidade específica ser atendida tanto na saúde quanto na educação. No entanto, a gente ainda não tem uma legislação específica que fale sobre isso, tá? Então, está sendo criado, está sendo desenvolvido esse trabalho, e que de agora para frente nós vamos ouvir muito a respeito, porque há também o mesmo nível de disfuncionalidade que pode haver dentro de um transtorno de neurodesenvolvimento, a gente vai encontrar para crianças com dislexia, para crianças com descalculia, com TDAH, etc. Tá? Oi, Gu! Saudade de você, da Karen dos meninos. Beijo grande. Então, o que acontece? Quando eu falo, então, de necessidades específicas, eu tô falando disso. Essas crianças que realmente necessitam de um suporte, seja ele a qual nível que nós estamos falando, né, dentro do seu processo de aprendizagem. Boa noite, Rose! Então, o que é importante que a gente saiba? Que quando eu falo de trabalho multi para criança com necessidade específica, significa que eu, enquanto psicopedagoga, vou ter um pedaço de toda uma estrutura que funciona porque nós olhamos para o indivíduo enquanto um ser humano sistêmico, ou seja, enquanto um ser humano que ele é dotado de
habilidades cognitivas, habilidades motrizes, habilidades afetivas sociais e as habilidades cognitivas psicomotrizes, né? Que a gente coloca aí. Então, dentro desses 3 vieses, a gente tem diferentes abordagens. Então, por exemplo, se eu tenho uma criança que precisa de ser trabalhada a psicomotricidade, então eu preciso de um psicomotricista. Só que o psicomotricista, ele também precisa da informação de um psicopedagogo para saber qual é a forma de aprendizagem que aquela criança realiza com melhor aptidão, né? A mesma forma, ele também precisa de saber quais são as áreas afetivas, né, das emoções que podem estar sendo prejudicadas e que podem ser trabalhadas naquele momento de trabalho de psicomotricidade. Para isso, ele precisa do olhar de um psicólogo, né? Então, falar de trabalho multi, de necessidade específica e do trabalho de um profissional que está alinhado com esse público é realmente falar que o caminho não é um caminho solitário. Em novembro do ano passado, inclusive, eu publiquei eu apresentei um artigo em formato de pôster na ABNEP Internacional em Curitiba, falando exatamente como que pode prejudicar a vida de uma criança e de uma família quando nós adotamos um caminho solitário. Foi um caso de uma criança que ela havia sido diagnosticada somente com TDAH e uma consulta de 15 minutos. Nem exame de coração e exame de eletroencefalograma foi realizado, que geralmente se realiza não porque vai dar uma medicação, mas porque tem que tirar alguns aspectos clínicos, porque é um medicamento que precisa de ser olhado, né, para ter esses exames para tirar qualquer tipo de problema que possa vir. Então, e ela saiu com diagnóstico de TDAH, a família me procurou e eu falei, ok, como normal, que a gente faz, né? Ok, a gente deixa aquele laudo ali de ladinho e vai começar a avaliação. Então, dentro da avaliação, eu vou conhecer a criança dentro de todos esses aspectos que eu havia falado. Então, eu comecei a fazer a avaliação, eu falei assim, peraí, tem alguma coisa aqui que não tá batendo, pode até ter o TDAH. Mas a criança apresentava, na verdade, era uma dislexia, né? O que é essa dislexia? É essa inabilidade de fazer o processo compreensivo entre som e registro, né? E assim, isso eu tô falando de uma forma muito basal, porque a gente sabe que existem diferentes tipos de dislexia, né? Então, tem a dislexia visual, tem a dislexia mista, a dislexia auditiva. Então, isso também tem que ser analisado. E leva tempo. E eu preciso, para fechar qualquer quadro de dislexia, que um fonoaudiólogo específico para isto, tá? Porque também não é qualquer fonoaudiólogo, mas um fonoaudiólogo que consiga fazer uma avaliação para o transtorno de aprendizagem, né? Que ele também faça uma avaliação junto com a minha. Porque pedagogicamente a gente consegue identificar os padrões que geralmente acontecem dentro do quadro. E aí não há de ver que foi confirmado uma dislexia mista, ou seja, tanto visual quanto auditiva, da criança, e muda-se completamente a tratativa, inclusive dentro da escola, né? As provas, a criança estava fazendo as provas, a professora fazia as provas dela, para vocês verem o nível de problema que a gente estava tendo, né? Ela não conseguia fazer tarefa sozinha, ela não conseguia fazer uma leitura simples, sem entender, tipo um pequeno texto de 3 linhas. Ela não conseguia entender, porque segundo a própria criança falava, as coisas se misturavam, e aí ela não conseguia entender, né? Então, assim, ela iria continuar com um diagnóstico de TDAH se esse pai e essa mãe não tivessem realmente passado por um profissional que compreendesse que eu não fecho laudo nem diagnóstico de ninguém, se eu não tiver uma equipe em conjunto. E assim, quando a gente fala isso, a gente acha que talvez seja só eu com outro profissional. Quantas são as crianças que já passaram, e olha que não foram poucas, eu já atendi
sem brincadeira, eu acho que mais de 1.000 crianças. E assim, não foram poucas. As famílias falaram assim, olha, eu já passei por um psicopedagogo que ele nem sabia da escola, nunca tinha ido na escola, nunca tinha passado para poder saber o que a professora, a coordenação, o que acontecia na escola. Porque falavam que a escola tinha problemas, porque a escola tem problemas na sua estrutura e não é fidedigna os dados que chegam ali. Primeiro, não sabe nada de educação, não sabe nada de saúde e tá fazendo merda, me desculpem, mas é isso que tá acontecendo, né? Então, um profissional que tem esse olhar, ele tá perdendo 4h30 diárias da criança sob o olhar de um profissional da educação. E isso é seríssimo para a vida de uma família, de uma criança, né? Eu fui diagnosticado com altas habilidades e possível TDAH. Dei trabalho para minha mãe a vida inteira na escola, não pelas notas, mas pelo comportamento. Sim, é isso, exatamente isso. Aí você vai falar assim, uma criança com altas habilidades, então não vai ter dificuldade, né? TDAH participando. E na verdade pode ter, por quê? Porque o comportamento vai influenciar no processo. Então ter este olhar compreensivo de ver que, olha, o aprender da criança não está só naquele espaço, mas o tempo que ele está naquele espaço tem dados, assim, riquíssimos para nós que estamos voltados para uma prática clínica. Olha a fala que o Pedro acabou de colocar aqui. Eu achava a aula um saco. Pois bem, Pedro, welcome to the real life. Porque isso é o que a gente ouve na maior parte das crianças, inclusive que não somente têm altas habilidades, mas que também podem chegar diagnosticado com qualquer tipo de transtorno e o problema está na metodologia. E aí, o que acontece? Vai chegar lá um laudo para mim e eu vou acatar o laudo? Eu não posso acatar um laudo. Eu tenho que reavaliar essa criança dentro da minha área. Eu não vou fazer o que o psicólogo faz. Não é minha área. Eu não vou fazer o que um fono faz. Não é minha área. É cada um na internet. Voltamos. Então, assim, o que a gente tem que entender é que são várias pessoas dentro das suas especificidades, das suas linhas de trabalho, trabalhando em conjunto por aquela criança. Porque ela não é um tanto de pedacinho que é picotado que vai para diferentes espaços. Ela é uma pessoa só, né? Então, se eu, enquanto profissional, eu não incorporo isso na minha prática, a sua intervenção, o seu trabalho também vai ficar insuficiente. E aí vai ser muito difícil você poder se orientar e poder, de fato, realizar algo, uma mudança de forma palpável, vamos dizer assim, na vida da criança e da família, né? E dentro, né, de tudo que eu já vivenciei na minha prática, o que eu percebo é que dentro de grupos a gente consegue, com equipes, com pessoas que você conhece o trabalho, com pessoas que você aprende, constrói aprendizado, discute casos, você consegue não somente ampliar a sua percepção teórica, porque em geral em grupos de estudos é isso que acontece, né? Mas também você começa a ampliar a sua percepção prática. E qual que é a reclamação de 99,999% dos profissionais? Eu quero coisas que mudem a minha prática, que melhorem a minha prática, que me tragam dados e elementos em que eu possa fazer uma prática de excelência. Pois bem, não tem outro jeito, contanto que você também não se resguarde de profissionais que estejam ao seu lado, com o mesmo movimento para querer aprender, para o mesmo movimento de querer passar aquilo que sabe, porque não se iludam. O número montante de gente que quer guardar o conhecimento para si, com medo do outro saber o que ele sabe e tomar o paciente dele, é imenso. Gente, tem espaço para todo mundo. E se tem uma coisa que, assim, isso é algo, lema de vida, a gente não tem que morrer com o que a gente sabe. A gente tem que, de fato, ampliar o que a gente sabe
e transmitir isso para as pessoas, porque vai chegar um momento em que você também vai ser aquela pessoa em que vai falar assim, vai chegar a informação para você, você sabia disso? Você fala, nossa, eu não sabia? Onde você arrumou isso? Ah, então em tal lugar. Não, então eu vou ler. E passa aí que eu quero ler, eu quero saber. Porque esse é o movimento de quem trabalha com saúde e de quem trabalha com educação. A gente é meio CSI das coisas assim, né? Então, não existe como a gente fazer todo esse trajeto e todo esse caminhar sozinho. Veja, hoje, né, aqui no Rio de Janeiro, aquele negócio todo, né, trabalhando com o pessoal da CIM e tudo mais. Gente, não tem uma vez que eu não vá lá pra CIM, sentar, conversar com o Marcelo, conversar com os meninos lá, o Matheus, o Pedro e tudo mais, que eu não saio de lá sabendo de mais alguma coisa, né? Por quê? Porque quando você tá no meio de pessoas que de fato estão interessadas em conhecer, que estão interessadas em realmente, nossa, me fala um pouco sobre isso, como que eu posso ler, que livro que você pode ler? E aí essa troca, né, vai acontecendo, mas você vai vai construindo elementos para a sua prática. A teoria vai sendo construída e reformulada por uma prática que faz muito mais sentido, né? Olha o que a Rose colocou, parece que quanto mais eu estudo, leio, mais sinto necessidade de estudar e ler. Rose, você pode ter certeza absoluta que isso é um movimento contínuo. Você vai morrer achando isso. Porque, de fato, a gente não vai conseguir conhecer tudo. Mas se a gente estiver num movimento em que a gente quer realmente aprender, que a gente quer realmente desenvolver a nossa prática para fazer de fato, trazer resultados mesmo, né? Fazer a diferença para a vida da criança e da família, porque, assim, é muito fácil você falar, a criança tá lá com a fono, tá com uma psicopedagoga, tá com um psiquiatra, beleza. Enquanto isso, tá a mãe e o pai precisando urgente de terapia, porque ele volta para casa e todos os problemas afloram e aí não vão fazer tanto sentido quanto poderia. Então a gente tem que entender também que dentro da nossa prática, a gente tem que também nos fortalecer em relação a orientar os pais. E que isso tem que acontecer continuamente. Também, aí dentro da minha prática de mãe, eu já tive uma situação em que eu levei 3 meses brigando com a psicóloga para a psicóloga me dar um feedback, porque ela simplesmente não me dava o feedback do que estava acontecendo, nem marcava, nem pensava na possibilidade de conversar comigo e com o pai das meninas. E aí eu falei assim, olha, desse jeito não dá, porque como é que eu vou saber o que você está fazendo aí? Como é que eu posso fazer daqui até para te ajudar, né? Ou saber o que eu preciso de fazer aqui para poder melhorar a situação. Então, assim, quanto mais a gente vai trilhando esses processos e vai entrando em contato com diferentes contextos e diferentes situações, mais eu vou crendo que realmente nosso caminho é o caminho em grupo, não é à toa, somos seres interativos, a gente gosta dessa interação e a pandemia veio para provar isso para nós, né? E que o trabalho que tem que ser feito com as crianças que apresentam necessidades específicas, eles de fato têm que ser reconstruídos e construídos e reconstruídos e construídos com todos os envolvidos no caso. E aí todos os envolvidos no caso, tá criança, tá pai e mãe, tá a escola, tá a professora, tá o psicopedagogo, tá o psiquiatra, tá o pediatra, tá essa galera inteira tá ao redor desta criança. Então, né, ou desse adolescente, ou até mesmo do adulto, né, que pouco se fala do trabalho com adulto, mas então nós temos que entender que a nossa necessidade de conhecimento, ela tem que estar de fato atrelado ao entendimento que eu não vou conseguir fazer tudo e eu não vou conseguir fazer sozinha. Se isso já estiver claro e isso mudar a sua perspectiva, indo atrás de fato de profissionais que possam contribuir para o seu trabalho, se só isso já mudar a partir de amanhã, para mim já tá valendo a live inteira, certo? Porque esse é o entendimento
eu consigo perceber no movimento. E sinto falta, inclusive, isso eu falei ontem, ontem, na live eu estava comentando em relação ao grupo de estudo. Eu gostaria muito de ver advogados interessados em trabalhar na área das necessidades específicas educacionais e da saúde. Gostaria muito de ver esse movimento acontecendo, porque a gente sabe que essas crianças e os profissionais precisam de apoio jurídico para lembrar o nosso sistema que nós temos direitos dados pela Constituição, né? E que eles precisam ser sobreguardados não somente no convênio que eu pago, mas no sistema público de saúde que tem que garantir isso. Mas é garantir de verdade. Não é aquele negócio em que você vai marcar uma consulta com um psiquiatra infantil que vai ser daqui 5 meses de uma criança em crise. Não vai ser aquele que você vai marcar uma fono e leva 2 anos para fazer sair essa consulta da fono, porque não vinga. Não é que não vinga. É porque essa prática, ela é muito pouco explorada em alguns setores. Em outros funciona-se muito bem. Eu tive trabalhando no campus de atendimento à pessoa com deficiência lá em Uberlândia, que foi uma experiência ímpar da minha vida. E nós fomos conhecer como funcionava o sistema público, né, de Uberlândia. Olha, primeiro eu fiquei impressionada, porque eu não imaginei que funcionava tão bem quanto nos era apresentado. E foi assim, correspondente a um tempo em que eu também estava sem convênio, porque eu estava fazendo uma transição de convênios, e eu precisei de utilizar o sistema público, porque foi logo pós-pandemia, a gente ainda estava naquele processo de pandemia, e eu peguei Covid. Neste ano em específico, mexendo com, né, trabalhando com crianças, e a gente mesmo de máscara, mas a gente tem crianças que não podem usar máscara por conta de cialorreia, né, babam muito, então, querendo ou não, naquele ano eu peguei Covid 4 vezes, só pra vocês terem uma base, né, de como que foi o negócio. Então, assim, e eu usei sistema público, eu não usei sistema particular, e eu fui extremamente bem atendida. Ah, Carolina, mas isso não acontece no Brasil inteiro. Não acontece, eu tenho ciência disso. Mas eu pude entender como que funciona, nós brasileiros não conhecemos o nosso sistema. E lá era um espaço em que existia um acompanhamento, uma avaliação real das crianças que chegavam lá. Elas começaram a chegar primeiro com todos os tipos de transtorno e depois foram afunilando e levando para o sistema, né, para o sistema de saúde que tinha lá. Então, a gente tinha a parte de reabilitação, quando tinha, por exemplo, crianças com paralisia cerebral e que precisavam de um apoio mais fisioterapêutico e tal, e que não fosse, por exemplo, um autismo grave e tudo mais. Então, assim, a gente tinha naquele espaço algo que de fato funcionava e que realmente estava ali para que fosse atendido tanto as crianças, dentro das suas especificidades, quanto a família, porque tinha os atendimentos enquanto eles esperavam com psicólogo, né, com ecoterapeuta, tinha as palestras com a enfermeira, né, em como se fazia um curativo, como que poderia fazer trabalhar com seletividade alimentar. Então traziam nutricionistas lá para conversar com as famílias ali nas salas de espera. Então, assim, a gente tem que entender que vão ter alguns sistemas que vão funcionar, mas é muito pouco para a demanda. Porque sim, a demanda tem aumentado, porque a nossa habilidade profissional também tem melhorado em relação a essa questão de diagnósticos precoces. Existem diagnósticos que realmente ainda são muito ruins, tá? O ano passado eu contestei alguns aí. Mas assim, por quê? Porque sentou uma equipe para poder analisar o quadro. Falou, olha, não é isso que está acontecendo aqui, a psicóloga entrar em contato, realmente eu também não estou percebendo isso, sabe? Então, assim, a gente teve contestado vários laudos, mas a gente também teve muitos quadros confirmados em que nem a família queria acreditar que era o quadro, né? Então, assim, aumenta-se sim a habilidade e a responsabilidade para que esses diagnósticos, que esses relatórios sejam ainda mais precisos, sim. Mais do que nunca hoje, mais do que nunca.
tá? O ano passado eu passei por uma situação muito desse jeito. Não batia critério pela DSM e querendo tocar um diagnóstico de autismo. Não vai bater. Olha, eu falei assim, ó, no meu lado isso não vai aparecer, eu vou contestar e vou justificar. Porque não adianta eu querer dar um laudo de um quadro que ele não bate dentro dos critérios diagnósticos que realmente estruturam um transtorno de neurodesenvolvimento, né? Então, assim, nós temos que ter esse nível de responsabilidade para poder entender que o que nós estamos fazendo é ou auxiliando ou permitindo que essa família continue em sofrimento. Pro diagnóstico e pro não diagnóstico, certo? Então, assim, quando eu comecei a pensar, então, no grupo de estudo, eu participo de um grupo de estudo em Uberlândia, que é o grupo de estudo coordenado pela professora doutora Maria Irene, que é o GEP. Tô lá desde o primeiro ano de funcionamento de 2009, né? Continuo nele mesmo porque eu passei no doutorado, então uma das coisas que acontecem dentro do grupo é que todos os orientandos participam do grupo de estudo, então eu também vou continuar lá, não vou parar de estar nesse grupo, mesmo porque o tanto que eu cresci ali foi algo assim grandioso, então não tenho intenção, né? Muito pelo contrário, a minha intenção é que a gente junte essa galera de vez em quando e possa fazer, mas ele veio também com o objetivo de que nós pudéssemos aprofundar um pouco mais para os nossos alunos do Instituto de Ciências da Mente, óbvio, mas também para o pessoal que não conseguiu ainda começar a pós-graduação, mas que queria um grupo para poder estar atualizado dos estudos, das leituras e aprender com a prática, né? Professora, sou formada em administração, posso participar do grupo? Estou na pós-transtorno. Deve. Inclusive, gente, o nome do grupo, né, é Grupo de Estudo em Psicopedagogia, né, lógico, e Práticas Clínicas, ou seja, para todas as áreas que estão, né, trabalhando com práticas clínicas. Então, os alunos que estão no transtorno de neurodesenvolvimento podem participar, de psicopedagogia pode participar. Quem não está em nenhum dos grupos, mas é fonoaudiólogo, é psicólogo, é também TO, né, é fisioterapeuta, é educador físico, é professor, né, é pedagogo e está querendo melhorar a sua prática dentro de sala de aula. Todas essas pessoas que estão incluídas dentro da saúde e da educação. E aí eu amplio também para advogados, também para administradores e gestores de escola, também. Por quê? Porque ali a gente vai trabalhar com o quê? Como que vai acontecer esse grupo? E aí eu vou abrir agora, nós vamos falar especificamente dele. Bem, o grupo de estudo, então, em psicopedagogia e práticas clínicas, nome GEPCLIN, né? Ele, então, é um grupo que vai estar voltado, né, para desenvolver mesmo o nosso olhar, a prática clínica. Então, não é ficar só escarafunchando o livro e lendo, não é só isso, porque a intenção é que a gente melhore o nível de estudo da área, né? Então, não é qualquer artigozinho científico, não é isso, não. É estudo de meta-análise, que é o último nível mesmo em relação à pesquisa científica. São grupos, né? Estudos de grupos que já estão aí há longo tempo trabalhando dentro de uma temática, que pode ser o TDAH, que pode ser o autismo, que pode ser os transtornos de ansiedade, que podem ser o transtorno de desenvolvimento intelectual, né? O que nos importa ali é conhecer como aquele ser humano aprende e e como essas práticas podem interferir nesse desenvolvimento. Então, melhorar o nosso olhar, a nossa prática clínica também, né? Pensando no quê? Em diagnósticos diferenciais, né? Que realmente olhe para o ser humano de uma forma ampliada e não somente um cérebro que pensa, porque aprender não é só o cérebro que pensa, tá? Fazendo avaliações, construindo avaliações e intervenções que de fato façam sentido, tá? Que realmente estão alinhados com um processo voltado para metas,
mas que ele aconteça dentro de práticas e de entendimento multiprofissional. E é por isso que eu continuo batendo na tecla de que este grupo é aberto para todas as áreas clínicas, tá? Não é somente para psicopedagogia. A psicopedagogia, ela tá na frente, por quê? Porque o nosso viés vem do aprender. O aprender é o nosso olho. E tudo que vem a respeito desse aprender, ele tá ali dentro. Então, uma criança está aprendendo a falar. Ele tá aprendendo, ele tá desenvolvendo. Eu preciso de um olhar de um fono me falando quais são os primeiros vocábulos, quais são os primeiros sons, né? Inclusive, eu lembro que no próprio grupo de estudo, deu um alento ao coração a saber que o som do p, ele vem primeiro do m, né? Então, por isso que o menino fala papai primeiro, tá? Mamães de plantão aí já fiquem felizes, que não é uma questão afetiva apenas, tá? Então, assim, essas coisas a gente só consegue realmente compreender quando nós temos bons profissionais ao nosso lado. E essa é a intenção mesmo, que a gente possa, então, desenvolver, né, esse olhar clínico e olhar prático para os transtornos de neurodesenvolvimento que estão aqui, né, na digníssima DSM-5, né, que é a nossa Bíblia atual, e que agora ela vai junto com a CID-11, que mudou, né, mas ela que nos dá os critérios diagnósticos de todos os transtornos de neurodesenvolvimento, né? Então nós estamos falando de ciência, nós estamos falando de evidência científica, nós estamos falando de práticas que realmente são práticas que vão trazer qualidade, benefício, com meta, com objetivo para as crianças e para as famílias, tá? Quais são então as atividades que esse grupo vai realizar? Então a gente vai primeiro, né? Qual é o nosso carro-chefe? Estudos e leituras, né, que vão estar determinados, né? Obviamente, a gente vai ter que passar uma introdução pro grupo, porque não é todo mundo que sabe de tudo, nem eu, nem ninguém, né? Não somos deuses, não somos Deus, então nós precisamos de aprender. Então, o que eu vou começar, a gente vai começar com leituras básicas, e aí nós vamos começar os aprofundamentos. Então, leituras de livros e artigos científicos, estudos de livros e artigos científicos, para dar os embasamentos em relação a desenvolvimento humano. Então, tudo que é relacionado a isso está na nossa listinha de leitura. É óbvio que, às vezes, vai existir uma tendência maior das pessoas em relação a diferentes áreas, né? Vão ter pessoas que vão estar querendo estudar um pouco mais sobre autismo, vai ter pessoas que vão estar querendo falar um pouco mais sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, dentre outros, mas que vocês possam ter este olhar no que é o trabalho com fono, no que é o trabalho com a psicóloga, com o psicopedagogo, com o psiquiatra, quais são os tipos de psicofármacos que são colocados no tratamento, quais são os efeitos colaterais, porque não se enganem, saber disso é importante para nós. Psiquiatras de plantão, travou? Tá travado? Travou aí, gente? Ou não? Travou ou não travou? Tá, alguém dá um joinha aí pra mim? Só pra saber se travou, se é aqui ou se é aí. Tá travado? Oh, que maravilha, hein? Deu uma melhorada? Como é que tá? Melhorou um pouquinho? A internet tá aqui linda. Funcionando, creio eu. Voltou? Voltou a conexão? Me dá um sinal aí, gente. Alguém me fala se voltou ou não. Está ok. Maravilha. Então, vamos continuar aqui. Então, o que acontece? A ideia realmente é que a gente possa, então... Tá travando. Gente, é a internet. A internet aqui nesse Rio de Janeiro não é das melhores. Mas vamos lá que vai dar certo. Mas agora voltou? Então, ótimo. Se voltou, tá ótimo. Vamos tentar fazer com que isso fique um pouco melhor. É porque eu tirei do Wi-Fi, agora tá... Maravilha. Então, vamos voltar. Então, o que acontece? A gente vai pegar, então, esses estudos. Então, se tiver interesse, às vezes, de estar dentro de uma área, vai ser passado para vocês uma bibliografia básica e a gente vai estar conversando.
Por exemplo, entrou aí uma senhora chamada Liane Frange. Se vocês não seguem ela, por favor, sigam. A Liane é uma das profissionais da Fono que é extremamente competente, tá? E ela faz análise de processamento auditivo central, que é um exame extremamente importante, principalmente se nós estamos falando de diagnóstico de crianças com TDAH, porque hoje existem vários estudos falando a respeito, né, dessa diferença, né, dessa disfuncionalidade de processamento auditivo central para crianças com TDAH. E aí ele precisa de passar pelo exame, fazer o treino para isso, para que a gente possa começar a trabalhar. E ali ela é uma das profissionais que eu confio, assim, de olho fechado lá em Uberlândia, né? Então, assim, procurem. A gente tem que ter bons profissionais para poder trabalhar com a gente. E ali é uma delas. E é uma das áreas que a gente tem que trabalhar quando você tá falando de TDAH. Entende? Tá vendo que não tem como desvencilhar? Então, a ideia é que a gente possa ir, então, para estudos específicos. E claro que, durante esse processo, a gente vai estar tendo também estudos de caso. Então, para que esses estudos de casos? Estudos de casos para que a gente possa fazer análise clínica, né, dentro de cada uma das áreas, com palestrantes convidadas, né, para estar nos ajudando. Então, vamos supor que nós vamos ter ali dentro de um estudo de caso uma criança diagnosticada com autismo, né? Então, eu vou estar trazendo uma profissional para que ela possa falar um pouquinho para vocês, por exemplo, sobre teoria da mente, né? Então, assim, para quê? Para que isso possa melhorar a nossa análise avaliativa e também o nosso processo de intervenção. É importante que vocês vão ter a oportunidade de entrar em contato com outros profissionais de diferentes locais do Brasil, né? Para que a gente possa realmente ampliar o nosso olhar em relação à avaliação e em relação à intervenção dos processos de aprendizagem e transtornos, certo? Então, ó, começamos com estudos e leituras, né, acadêmicas. Depois a gente vai fazer, então, análise de estudos de caso, né, com palestras com convidadas e profissionais aí do Brasil inteiro. E olha que eu conheço uma par de gente, né? E vamos também fazer aprofundamentos em relação à avaliação e à intervenção voltado para as necessidades específicas. Quando eu falo de necessidade específica, então, novamente eu vou reforçar. Não são somente as deficiências, tá? São as deficiências, o autismo, altas habilidades, que a dupla excepcionalidade é algo que a gente precisa de colocar uma atenção com muito carinho, né? E falar a respeito de dupla excepcionalidade, tá? Nós temos também crianças que hoje apresentam o transtorno de deficiência intelectual, e é muito comum, principalmente quando a gente tem uma paralisia cerebral ou outro tipo de deficiência, a comorbidade é muito comum nesses casos. A gente tem outros tipos de transtornos motores, que são os tiques, né? Tem transtornos também em relação à linguagem, transtornos de aprendizagem. Entendeu como que funciona a ansiedade para o processo de aprender? Gente, é muita coisa pra gente aprender. A gente vai talvez terminar a nossa vida e não vai ter aprendido tudo. Por isso que eu ainda continuo batendo na tecla que a importância de um grupo de estudo para essa prática, ela é tão importante. Bem, essas são as atividades que a gente vai realizar durante todo o ano, né? Esse grupo é um grupo que não tem fim, tá? A intenção é que a gente comece e ele vai se desenvolvendo anualmente, né? Ele não tem fim, no entanto, ele tem datas de entrada, né? Data de saída, cada um sai, mas vai ter datas de entrada. Então, vai entrar grupos, né? Vão poder entrar pessoas novas a cada 6 meses. Então, início de ano agora a gente está abrindo o grupo, tá? Esse grupo é um grupo de 30 vagas. Eu não quero mais gente do que isso, tá? Por quê? Não é porque simplesmente eu não quero. É porque eu preciso de poder atender a todas as pessoas que estão lá,
né? E assim, eu acho que mais do que isso, é humanamente impossível ter todo mundo com as suas necessidades atendidas, ainda mais em um ano. Então, assim, no meio do ano, obviamente, as pessoas, quem quiser continuar, vai continuar, quem não quiser continuar, tranquilo, né? Vai abrir vaga no meio do ano somente, certo? Mas quem acompanhar a gente desde o início, né? Porque vai começar agora dia 4 de março, quem acompanhar conosco desde o início vai ter certificação de 40 horas, né? Até o final do ano, né? Tem que acompanhar e tem que ter pelo menos 75% de presença, né? Os materiais de estudo, né? Que nós vamos estar desenvolvendo, então, as aulas que vão ser dadas, né? As aulas que eu vou estar montando, passando de estudo de casa, vocês vão ter direito aos slides, né? O que eu tiver também de material que dá para ser colocado ou que está em PDF, a gente pode, né, passar para vocês, óbvio, né, resguardado todos os direitos autorais aí, né? Então, o que a gente tiver de material construído, vocês terão acesso. Esse acesso vai ser somente para as pessoas que estão no grupo, tá? Então vai ter uma sala de aula no sistema Google com um drive específico que vocês podem entrar, baixar o material, vai estar tudo lá, certo? No entanto, as aulas não serão gravadas. Elas vão ser ao vivo, mas não serão gravadas para ser disponibilizada, tá? Se acontecer de qualquer tipo de gravação que a gente realizar ali no meio, né? Vai ser ou de uma aula minha ou de uma aula que a professora que vai estar dando a aula pediu para gravar, tá? Mas isso não será disponibilizado após. Por quê? Porque eu quero que as pessoas que estejam no grupo estejam no grupo. Não faz sentido, né? Mesmo porque é um grupo híbrido, tá? O que é um grupo híbrido? Grupo híbrido significa que nós teremos aqui no Rio de Janeiro um grupo presencial, tá? E o grupo que vai estar online, ou seja, ele vai acontecer presencialmente no Rio de Janeiro, para quem quiser participar no presencial, e vai estar disponível também online, né? Então vai ser um movimento duplo, para quem estiver longe poder acompanhar e quem estiver no Rio de Janeiro poder ter um acesso mais próximo, tá? Comigo e com as outras pessoas. E acaba sendo uma excelente oportunidade de vocês poderem conhecer outros profissionais e criar sua rede de profissionais afins e profissionais que estudam juntos, né? Apesar de eu entender que a internet ela tá aí para nos ajudar, e ela não está nos ajudando aqui neste exato momento, eu também entendo que o contato do 1 a 1 ele faz diferença, e a gente viu isso na pandemia. Bem, para essas pessoas que vão estar participando do grupo, né, de tempos em tempos eu solto oportunidades de estágio comigo. Então, casos que podem chegar e que às vezes são casos que eu atendo sem cobrar, né, por N situações aí. Todo ano eu sempre tenho um grupo de crianças que eu atendo, e aqui no Rio de Janeiro não vai ser diferente. Eu fazia isso em Berlândia, vou continuar fazendo aqui, com crianças que às vezes estão na rede municipal, né, não tem condições de arcar com todo o tratamento. E aí a gente oferece também oportunidade de estágio, e aí o estágio são os alunos acompanhando a avaliação e o processo de intervenção comigo, né? Então é uma oportunidade também, vai sair de onde vai sair essas pessoas? Do grupo de estudo, porque aí eu vou conhecer, eu sei que estão realmente empenhados, que realmente querem participar e querem crescer enquanto profissional. Então, é do grupo de estudo que vão sair as oportunidades de estágio prático comigo, no caso, tá? Bem, além disso, né, o que, né, precisa de ser dito é que, igual eu disse, os encontros vão acontecer às segundas-feiras de 15 em 15 dias, tá? Então, vão ser das 19 às 21 horas, tá? Igual eu disse, sistema online e sistema presencial, de 15 em 15 dias, com um cronograma fechado. Ou seja, você não vai simplesmente entrar no grupo e não vai saber quando é que isso vai acontecer. Não, já entra com um cronograma certinho, começa no dia 4, e aí vocês vão seguindo de 15 em 15 dias, né? Então, esse movimento, né, de 15 em 15 dias e 2 horas por semana,
ele começa na hora certa e tende a terminar na hora certa. Pode ser que às vezes passe um pouquinho mais, né? E às vezes o presencial quer confraternizar um pouco mais, tirar algumas dúvidas, a gente vai. Mas como se diz, o obrigatório vai até as 21 horas, tá? O que acontece? Como eu disse, ele é um grupo que vai ter vaga limitada, tá? Ele é um grupo que vão ter 30 vagas limitadas. Na bio do meu Instagram já está o formulário para quem tiver interesse em participar do grupo de estudo, certo? Esse grupo de estudo, ele não é um grupo de estudo gratuito, tá? No entanto, ele vai ser um grupo de estudo que o valor que vai ser cobrado é um valor bem pequeno em relação à questão de tempo, de horário, etc., de material que nós vamos estar criando, de pessoas que nós vamos trazer, etc. Para quê? Para que a gente possa, porque uma das coisas que a gente vai fazer são os eventos institucionais. Ou seja, parte desse montante, ele também vai ser realizado para que a gente possa fazer eventos para o nosso grupo, trazer palestrantes quando for necessário, mas pelo menos uma vez no ano a gente vai estar realizando um fórum, né? Que para o pessoal do grupo de estudo, eles já fazem parte do processo, vamos dizer, né? Mas esse fórum é trazendo realmente pessoas que estão estudando, que querem realmente, que já estão aí trilhando, né, a prática clínica para poder beneficiar as pessoas que estão no grupo, certo? Então se preparem, porque vocês também terão um calendário para os eventos, né? Bem, quanto que é isso, Carolina? Bem, a gente vai estar, o investimento que a gente fala, né, desse grupo, ele é de R$200 mensais, certo? Em tese, a gente faz, são de 15 em 15 dias, 2 horas mínima, né, a cada encontro. Ele dura 1 ano, né? O grupo vai até 1 ano. Se você quiser a certificação de 40 horas, né, ele vai durar 1 ano, dentro do cronograma que já vai ser entregue para vocês quando vocês estiverem já fazendo a inscrição. O link da inscrição, ele tá lá, você preenche um formulário, tá? A equipe vai pegar o seu formulário, os seus dados, vai entrar em contato com vocês confirmando a inscrição. E aí vai enviar para vocês, né, o termo, né, de aceite certinho, que eu aceito participar do grupo lá com todos os dados, né, esses dados que eu estou passando aqui para vocês no caso, tá? E deu 30 pessoas, fechou o grupo, tá? As inscrições começam amanhã e vão até o dia 23 de fevereiro. Ah, Carolina, deram 5 pessoas. Não me importo. Eu vou fazer com 5 pessoas. Ah, deram 10 pessoas. Eu não me importo. Vão ser com 10 pessoas. E até acho interessante. Porque aí o que acontece? A minha dedicação vai ser, assim, para os 10, certo? Mas vai até o dia 23 de fevereiro. Por quê? Porque no dia 4, o grupo vai começar com força total. Total, tá? Porque, igual eu disse, a minha intenção é que a gente se fortaleça enquanto profissionais, crie uma rede de profissionais realmente interessados em trabalhar. Para que eu possa virar e falar assim, olha, sei lá, a Tânia, ela trabalha lá em Londrina. E eu tô com uma mãe que entrou em contato comigo perguntando se eu não faço atendimento online. Falar, não, vou te passar o telefone de uma psicopedagoga que eu conheço, de uma profissional que eu conheço, vai entrar em contato com ela, né? Fora a Associação Brasileira de Psicopedagogia, que te dá uma ajuda pra gente, mas às vezes eles não têm o nome de todo mundo na associação. Então a gente consegue indicar, tá? E é isso, a gente tendo ciência de quem são os bons profissionais pra gente poder indicar para as pessoas que nos procuram pra isso, né? Então, quantas vezes já me procuraram, falaram assim, Carolina, você não conhece ninguém? Eu falei, meu Deus do céu. Acre, já teve gente procurando no Acre, em Manaus, e a gente, né, se não entrar em contato, se a gente não entender que nós temos que nos correlacionar aqui, vai ser complicado. Bem, então é isso. Então as inscrições vão começar amanhã, tá? São 30 vagas, não mais do que isso,
certo? E vai começar no dia 4 de março. Assim que você fez, então, a sua inscrição, né, mande o comprovante para a equipe, né, pelo e-mail que vai ser disponibilizado para vocês. E aí você já está efetivado. Uma vez efetivado, vai ser passado para vocês o link da sala de aula do sistema Google, né, que vocês vão entrar e o link da reunião vai estar lá, para que vocês possam entrar todos os dias, né, e os materiais vão ser também disponibilizados para que vocês possam baixar os materiais que são necessários. Às vezes a gente não vai utilizar material online, a gente vai utilizar livro mesmo, né, e aí a gente vai seguindo o estudo dentro do que é possível ali, certo? Está já na minha bio o link, tá bom, Simone? Pode entrar, pode fazer a inscrição, que a gente já, a partir de amanhã, né? O link tá lá, certo? Eu acredito, inclusive, que ele já deve estar aberto. Não, ele não tá aberto ainda. Creio eu. Não, eu acho que ele tá aberto sim, já abriram. O pessoal da equipe tá falando, não, a gente já abriu hoje. Falou, oh, meu Deus do céu, ou seja, já tá aberto então. Ó, o povo me pondo doido. Tá aberto, tá? Se vocês quiserem, então, começar a fazer a inscrição hoje, já podem começar. Vai até o dia 23, certo? Fez a inscrição? Espera o e-mail do pessoal. Eles vão mandar um e-mail para vocês, para que vocês possam enviar o comprovante do pagamento, certo? E aí ele vai liberar o acesso para vocês. E dia 4 de março, a gente inicia o primeiro dia, que vai ser lindo, que eu já estou com uma surpresa para vocês. Pro dia 4, pra gente começar o nosso grupo de estudo, pra gente começar, então, a ter os profissionais que vão fazer a prática na prática, como diz J. Borgognoni, né? É bem isso, certo? Eu espero realmente ter vocês lá comigo, né, para que a gente possa realmente crescer e mudar esse cenário que está realmente necessitado de profissionais que saibam o que estão fazendo, né? Como eu sempre digo, adulto não faz as coisas porque tem vontade, adulto faz as coisas porque tem que fazer. Então nós, enquanto profissionais, temos que fazer as coisas porque temos que fazer. E é isso, certo? Então tá. Pessoal, então tá lançado aí, ok? Entrem no link da bio, faz a sua inscrição. Se você não estiver ainda, né, não tiver oportunidade de fazer, passe para o colega, para os amigos. É isso aí, vamos fazer. Podemos levar os casos para ser estudado? É óbvio, não virá somente de mim. Às vezes você tem um estudo de caso, está acontecendo dentro da sua sala de aula e você não sabe o que fazer. Estamos lá para te apoiar. É por isso que eu falo para vocês, gente. Grupos de estudos são o caminho. São o caminho, tá? E esse é o momento para que vocês possam vir comigo e eu possa vir com vocês, que vai ser um prazer inenarrável, né? Para que a gente possa crescer e mudar este cenário. Certo? Entrem na bio, façam sua inscrição, a equipe vai entrar em contato com vocês essa semana. E no dia 4 eu espero vocês, tá? Para que a gente possa realmente ir atrás e ir em busca de ser bons profissionais e melhores profissionais do que a gente é hoje. Certo? Então vamos lá, gente. Estou aguardando vocês ansiosamente para o dia 4. Beleza? Um beijo grande para vocês. Olha aí, gente. Domingo acabando, segunda-feira só com coisa boa. Então, bora que eu tô ávida para que a gente possa começar esse movimento, certo? Beijo grande para vocês e bora lá!